Seja bem-vinda, Ana Maria. Seja bem-vinda, Gisele, Andréia. Que você possa nessa manhã declarar o seu coração ao Espírito Santo. Vamos convidá-lo, Espírito Santo. Venha com fogo, com poder sobre as nossas vidas hoje. Espírito Santo, nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Nós queremos sentir o teu perfume. Você é bem-vindo aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vinda, Ruth. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, guia nossa mente, revela em nós, nesta manhã, a tua presença. Vem, Espírito Santo. Ora namanás. Espírito Santo, flua como rios de águas vivas. Seja bem-vinda, Alice, Maria. Declare o seu coração nesta manhã. Convide o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Aumenta a tua presença. Aumenta a tua presença. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Bem-vinda, Thaisa, Guerreira, Rosane, Rosana. Seja bem-vinda. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos a tua presença. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vinda, Valéria, Lucimar. Declare o seu coração ao Espírito Santo nesta manhã. Espírito Santo. Venha com as suas 7 chamas de fogo. Incendeia o nosso coração nesta manhã. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Vem, Espírito Santo. Bem-vindo, Úrsula Guerreira. A Úrsula está lá em Portugal. Princesa do Senhor. Deus tem algo grandioso com você, Úrsula. Você é uma menina que tem mergulhado na palavra de Deus. E o Espírito Santo tem te levado a um novo nível. Mas ainda Ele quer levar você em lugares mais profundos na presença dEle. Seja bem-vinda, Terezinha. Ora, namanacheira, namanás. Vem, Espírito Santo, traga cura nesta manhã sobre o corpo da Andréia. Que ela seja renovada, restaurada nesta manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todos aqueles que estão enfermos, flua, Espírito Santo, no nome de Jesus, traga conforto, consolo para aqueles que estão enlutados. Quero declarar neste momento sobre a família da irmã Lúcia, lá da minha igreja, a misericórdia do Senhor. A irmã Lúcia ontem, com 53 anos, ela passou mal fazendo compras no mercado e ela veio a óbito. Uma jovem mulher. Nós precisamos estar prontas, porque não sabemos nem a hora e nem um minuto que Ele vai vir para nós. Ah, Pai, consola, conforta essa família. Só você pode, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, dos filhos, dos netos. Venha com teu Espírito sobre eles nesta manhã, trazendo a revelação de quem você é, trazendo a revelação do teu coração, do teu amor, da tua misericórdia. Que eles sintam a tua presença, que eles sejam movidos pela tua presença e confortados e consolados, no nome de Jesus.
Amados, o Espírito Santo, ele nos convida a interceder pelo povo. Sabe? É ele que nos dá essa fome e essa sede. Quando nós nos colocamos neste lugar de fazer a vontade dele, ele coloca em nosso coração esse desejo, ele coloca em nosso coração amor pelas almas. Nós queremos sentir o teu coração, Espírito Santo, nesta manhã. Fala conosco de maneira grandiosa, gloriosa e poderosa nesta manhã. No nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã. Através da tua presença. Ministra na vida de cada uma das minhas irmãs. No nome de Jesus. Derrama sobre elas a tua presença. Ora namanashira namanás. Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Traga a verdade. Revela aquilo que está dentro de nós, que nos impede de nos aproximarmos de ti. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de ti. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a interceder. Que nesta manhã você possa se revelar àquelas que pensam que estão sozinhas. Aquelas que pensam que foram abandonadas. Ah, porque Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos. Jesus disse que nós não estaríamos inconsoláveis, porque nós teríamos você para nos consolar. Ah, eu te peço, Espírito Santo, que você traga a verdade eterna nesta manhã sobre cada mente, sobre cada coração. Que você traga esta verdade no nome de Jesus. Espírito Santo, que nenhuma mentira venha prevalecer. Mentira de que não somos dignas da tua presença, de que não merecemos a tua presença. Vem, Espírito Santo, venha nesta manhã, com autoridade, com poder, no nome de Jesus. Sejam bem-vindas, irmãs Ana Cláudia, Nélcia. Vem, Espírito Santo. Convide o Espírito Santo, amados. Convide ele para ministrar sobre você nesta manhã. É tudo sobre ele. É tudo sobre o Espírito Santo. Ora namanashera namanás. Tudo é sobre ele. Eu quero ler alguns versículos que fala sobre o Espírito Santo nesta manhã. E hoje eu quero falar um pouco sobre ele. Um pouco sobre experiências que eu tive com ele. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Esses são os frutos que permanecem. Efésios 5:18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe, amados, essa semana eu ouvi algo tremendo aqui dentro da minha casa. Estávamos na sala e meus filhos perguntaram: mamãe, quando você está orando e você sai do quarto, você brilha. A sua voz é tão assim, meus filhos, vocês querem alguma coisa? E eles imitando. Você fica tão diferente, mamãe. Amados, meu coração encheu de alegria. Meu coração encheu de alegria. Toca na sua tela, Rosana, para ver se o áudio vem. Sabe, eu fiquei tão alegre e eu falei para eles, olha, o Espírito Santo, ele nos dá essa alegria. Nós não precisamos de bebida, nós não precisamos dos prazeres dessa terra, somente da presença dele. Sabe? E eu vejo o mover de Deus, eu vejo o agir dele sobre a vida dos meus filhos. Irmãs, vocês estão me ouvindo? Coloca um ok aí. Em nome de Jesus. Em Romanos 14:17. Bom dia, Luzia. Seja bem-vinda, guerreira do Senhor. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Ele nos dá paz. Ele nos alegra. Ele nos alegra, sabe? E eu quero falar sobre isso hoje. Amém, glória a Deus. Se você não estiver ouvindo o som, toque na sua tela. Talvez o som volte. Amém, glória a Deus. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Lucas 4:18 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Sabe, Jesus, Ele tinha o Espírito Santo sobre Ele. Jesus, Ele caminhava nessa autoridade. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Sabe, amadas, eu pensava que o Espírito Santo, ele era somente para algumas pessoas. Para os líderes, para as pessoas importantes. Sabe, eu pensava que o Espírito Santo, dons de línguas, os dons espirituais, era somente para quem era estudado, tinha teologia, sabe, para quem tinha ido em Israel. Eu pensava que, nossa, achava lindo, mas eu não posso, eu não sou digna. Isso não é para mim. Sabe, muitos anos da minha vida eu vivi na igreja com esse pensamento, porque era o que eu aprendia, sabe? E eu fui aprendendo aos poucos que não, ele está disponível para mim e para você, sabe? Mas nós precisamos entender isso, nós precisamos acreditar nisso, e eu quero falar hoje um pouco sobre isso. Eu quero falar hoje sobre uma vida, sabe, face a face com o Espírito Santo, sobre sermos transformadas por Ele, sobre vivermos uma vida de intimidade com Ele, sobre caminhar em autoridade com Ele, ler a palavra de Deus com o Espírito Santo, orar com o Espírito Santo, ser fiel com o Espírito Santo, amar com o Espírito Santo, perdoar com o Espírito Santo, conforme nós lemos em Gálatas 5:22, ser bondosos, amorosos com o Espírito Santo, sabe? Não é somente, ele não vem, sabe, neste momento aqui e vai embora, não, ele vem, ele permanece em nós, ele mora em nós. Paz, guerreira Keila, sejam bem-vindas, irmãs. Sabe, ele permanece em nós. Eu quero falar sobre isso. Não um espírito do ar, não algo invisível, não algo que não vemos, que não conhecemos, mas algo que nos guia, algo que nos direciona, algo que nos leva além daquilo que nós possamos imaginar. Sabe? Eu te pergunto nesta manhã, você tem uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo de maneira íntima? Sabe? Você conhece? Você tem tido experiências com Ele? Você tem conversado com Ele? Compartilhado seus medos com Ele? Você tem pedido Ele para te ajudar, te ensinar aquilo que você não consegue compreender da palavra de Deus? Você tem pedido a Ele para revelar Jesus para você através da palavra de Deus? Sabe, muitas vezes nós temos medo ou esperamos que algo sobrenatural aconteça. Que o céu se abra, que alguém ponha a mão sobre você. Hoje eu quero falar que você pode ter experiências com o Espírito Santo dentro do seu quarto, sozinha. Amém? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Sabe? Ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir ele falar com você é tremendo, amados. Mas a primeira vez que ele falou comigo de maneira assim tão poderosa, foi algo sobrenatural. Sabe? Ele foi falando comigo, não só uma palavra, mas ele falou comigo sobre a minha vida. E ele veio revelando coisas da minha vida que eu não lembrava. Foi algo tremendo. Sabe, a partir daquele dia eu entendi que eu não estava sozinha. Sabe, que mesmo quando eu sofri, mesmo quando eu estava
sendo abusada, mesmo quando eu tinha sido abandonada, mesmo quando eu vivia no pecado, Ele estava comigo. Em todo o tempo Ele estava comigo. Sabe, nós precisamos ter essa intimidade a ponto de ouvir a voz dele, não buscar profecias. Profecia é algo maravilhoso, mas falar com ele é muito melhor. Ora namanacheira namanás, é muito melhor. Sabe? Encontrar com o Espírito Santo não é uma questão teológica. Você pode estudar a Bíblia milhões de vezes. Você precisa convidá-lo para a sua vida. Você precisa dar liberdade para ele. Sabe? Eu tenho aprendido que tudo ganha vida na presença dele. Tudo ganha vida com o Espírito Santo. E eu quero falar um pouco sobre isso. Sabe, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós aceitamos ele, a salvação, ela transforma quem nós somos. Ela transforma a pessoa, mas o Espírito Santo, ele nos transforma numa caminhada cristã diferente. Sabe, você pode estar sofrendo, você pode estar passando dificuldade, mas o brilho do Espírito Santo vai permanecer em você. Sabe, o brilho do Espírito Santo vai permanecer em você. Nós precisamos entender isso. Sabe? Nós nos tornamos pessoas sensíveis. Nós nos tornamos pessoas amáveis. Nós nos tornamos pessoas cheias de compaixão. Sabe? Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, quando nós caminhamos com ele, nós somos transformadas de dentro para fora. Não é o corpo. Sabe? Não é isso. Mas o Espírito. E nós precisamos entender isso. Sabe, a coisa mais linda, as experiências mais lindas que eu tive com o Espírito Santo foi meditando na palavra de Deus. Como ele nos revela a palavra. Sabe? Como ele nos revela as verdades. Aqueles tesouros escondidos que nós falamos. É ele. É ele que nos revela. Sabe? Nós precisamos entender isso e não lermos a Bíblia sozinhas. Mas convidar, vem Espírito Santo, abra minha mente. Remove toda distração, tira o sono. Eu quero mergulhar nesta palavra, mas não somente meditar nestas páginas, mas eu quero entrar nessa atmosfera espiritual. Eu quero entender o que aconteceu nessa época. Eu quero mergulhar, me leva Espírito Santo, revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aqueles que têm fome e sede pela tua palavra. Sabe? E começarmos a entrar, não somente parar ali e ficar esperando que algo aconteça. Sabe, nós precisamos entender que ele quer ser convidado. Seja bem-vinda, Clécia, Laís, Rosimar. O Espírito Santo, ele quer ser convidado. Ele não é invasivo, ele quer ser convidado. Nós precisamos convidar, sabe? Quando nós começamos a viver uma vida íntima com ele, tudo se torna vivo, sabe? Aquilo que era preto e branco se torna colorido. Caminhos que eram tortuosos se tornam caminhos de luz, sabe? Nós passamos a ver pessoas que eram difíceis, nós passamos a olhar com o coração cheio de compaixão e de misericórdia. Situações que nós não víamos saídas, nós vemos grandes portas, grandes oportunidades. Sabe, imagina, Jesus, ele caminhava, amados, não foi fácil para ele, mas ele caminhava com o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos entender isso. Quem é ele? Você o conhece? Você tem convidado ele a cada manhã? Sabe, todos os dias quando eu vou dormir, eu falo, Espírito Santo, continua falando comigo no meu sono. Continua ministrando no meu sono. Guarda minha mente, guarda o meu sono. Sabe, nós precisamos convidá-lo. Nós precisamos ter um relacionamento
falar com Ele. Sabe? Eu imaginava o Espírito Santo como um ar, uma fumaça, um fogo. Eu não tinha noção. Eu achava que ele só ia em lugares como na igreja ou numa conferência. Eu achava que eu só podia encontrar com ele se tivesse pessoas, teólogos, pessoas famosas, sabe? Eu tinha uma visão errada de quem era o Espírito Santo. Sabe, quando eu comecei a falar com ele, ele começou a revelar quem ele era. Ele começou a revelar, não, eu estou disponível para todo aquele que me chamar, todo aquele que me convidar. Sabe? Quem está na terra? Deus Pai, Deus Filho está nos céus. Mas o Espírito Santo, ele continua aqui para nos guiar, para nos ajudar, para nos confortar. Sabe, nós precisamos entender isso. Quando Deus Filho partiu, ele não levou nem João e nem Pedro, mas ele disse: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. Como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. João 13:33. Sabe, mas quando Deus Espírito partir, o que muitos acreditam vai acontecer. O que vai acontecer? Ai, amado, ele vai levar os redimidos, sabe? Vai acontecer o grande arrebatamento. Sabe, nós seremos levados com ele para nos encontrarmos com Deus Pai e Deus Filho. Sabe, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Quem é ele? Ele é um vapor, ele é um fogo. Ele é 7 chamas de fogo. Quem é ele? Sabe, quem é ele? Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Ele é sensível. Sabe? Nós precisamos entender isso. O que me faz uma pessoa é meu corpo? É minha carne? Não, sabe, amados? Não. Quando nós vamos a um velório, o corpo tá lá, mas ali a pessoa não tá ali mais. Não é o nosso corpo, sabe? É o Espírito. É o Espírito. Por que muitas vezes nós nos sentimos mortos-vivos, desanimados, caídos, sem vida, sem ânimo, sem alegria? Caminhamos como um corpo morto, sem autoridade no falar, não oramos, não jejuamos. Tô me sentindo como morta, não tenho ânimo. Sabe, tá ali, mas não tem vida, porque falta o Espírito que nos dá vida, o Espírito que nos leva a orar, que nos leva a interceder. Sabe, nós precisamos entender isso. Nós estamos dentro do nosso corpo físico, mas o que importa é o que está dentro de nós. Não adianta eu ser bonita, não adianta eu usar roupas bonitas, mas se o Espírito não está dentro de mim, se dentro de mim está vazio, sabe? Nós precisamos pedir e clamar para que Ele venha, para que Ele nos inunde com a presença dEle. Sabe, amados? Nós aprendemos através da palavra de Deus que Ele é aquele que nos leva a ter paz, a ter uma vida abundante aqui na terra. Sabe? Sem o Espírito Santo, nós não podemos permanecer. Sabe? Qual é a função do Espírito Santo? É nos levar a obedecer, a viver uma vida de retidão, a dar fruto, a ter um coração cheio de compaixão. Sabe, quando nós caminhamos fazendo a nossa vontade, nós caminhamos distante dele, porque a palavra de Deus é clara, sabe? Nós precisamos entender a tarefa do Espírito Santo e qual é a tarefa dele. Sabe? Desde o começo, é nos levar à obediência, é nos levar a fazer a vontade do Pai. Vem, Espírito Santo. Vem com autoridade e poder sobre as nossas vidas hoje.
Vem Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. Vem Espírito Santo mais. Mas, sabe, amados, ele tem muito, muito, muito mais para aqueles que têm fome e sede. Sabe? Deus Filho é quem realiza os mandamentos do Pai. Sabe? Quando Deus Pai disse, crie-se luz, foi Deus que veio e realizou isso. Mas Deus Espírito trouxe essa luz. Deus Espírito trouxe essa luz. Sabe? Tem um exemplo que diz que se eu te peço para acender uma luz, eu sou aquela que pede, que dou a ordem. Você vai ser aquela que caminha até o interruptor. Mas quem traz a luz não sou eu e nem você, é o poder, a eletricidade que produz a luz. Sabe? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas com as próprias mãos, mas o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Nós queremos dons espirituais, nós queremos crescer em intimidade, mas não entendemos o Espírito Santo, não convidamos o Espírito Santo para caminhar conosco. Sabe? A Andréia, ela fala muito comigo. Às vezes a gente está conversando alguma coisa e ela fala, amiga, vamos parar. O Espírito Santo não está feliz com isso. Amiga, às vezes não é nada demais, não é fofoca. Mas ele é sensível. Sabe, quando nós escolhemos viver uma vida para ele e com ele, nós precisamos vigiar até os nossos pensamentos e as nossas palavras, para não entristecê-lo, sabe? Muitas vezes os nossos pensamentos profanos, os nossos pensamentos de ira, pensamentos sobre pecados, sobre a carne, sobre atos sexuais, sobre pornografia, esses pensamentos, eles vêm para nos afastar do Espírito Santo, sabe? Porque eu posso te afirmar que não tem como você ter comunhão com o Espírito Santo e com o pecado ao mesmo tempo. Não tem como vivermos uma vida com o Espírito Santo e viver uma vida de pecado carnal, e viver uma vida de ira, e viver uma vida, sabe, que não agrada a Ele. Não tem como, sabe? Muitas vezes eu já senti assim momentos, às vezes, de ira, sabe, e que Ele falou muito comigo, coisas tão pequenas e tão simples, sabe, meu coração encheu de temor. Falei, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa. Sabe? Ele começa a nos ajudar. Ele começa a nos lembrar quem nós somos. Sabe? Porque a palavra de Deus diz que nós não conseguimos sozinhos. Nada podemos fazer sozinhos, Jesus disse. Por isso ele nos deixou o Espírito Santo. Mas para caminharmos com o Espírito Santo, é preciso caminhar em obediência. Sabe, não tem como eu viver a minha vida lá fora e depois eu simplesmente chamar ele por alguns momentos. Não, é um relacionamento. Um relacionamento, ele mantém, sabe, em todos os momentos da sua vida. Quando você é casada, você não é casada só quando você está com seu esposo. Você não é casada só quando você está na cama com seu esposo. Você é casada em qualquer lugar. Se você viajar para um país distante, do outro lado do planeta Terra, você continua casada, você continua ligada com ele, sabe? E o Espírito Santo, ele é dessa forma. Mas muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos, agradar a nossa carne, o nosso ego, e ter alguns momentos com o Espírito Santo, sabe? Não, ele nos chama a viver uma vida de comunhão. Ele nos chama a viver uma vida, sabe, de entrega. Em 2 Coríntios 13:14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Sabe, amados? Ele diz, eu estou aqui para ajudá-los em sua oração. Eu estou aqui para ajudá-los a orar ao Filho. Eu estou aqui para interceder por você, com você, para caminhar com você. Sabe por que nós às vezes nos sentimos tão sozinhas? Porque duvidamos dessa palavra. Porque duvidamos que Ele é o nosso consolo, que Ele é o nosso conforto. Sabe, que Ele não nos abandona.
Amados, nós precisamos viver esse tempo, sabe? Esse tempo de plenitude, sabe? Esse tempo de comunhão, esse tempo, sabe? Onde as pessoas olhem para nós e digam, igual meus filhos me disse, mãe, quando você sai do quarto, algo acontece com você. Você fica diferente. É gostoso ficar na tua presença. Sabe? Você muda a atmosfera quando você chega na sala. Amados, não sou eu, é o Espírito Santo. Sabe? Eu lembro que quando eu vivia na carne, quando eu chegava na sala, era gritaria, era pancadaria, era faz isso, faz aquilo, pega esse copo, pega esse prato, faz isso, sabe? E aquela coisa, um terror, parecia uma guerra. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus, aleluia, pelo Espírito Santo. Sabe? Uma oração que eu faço quase todos os dias, irmãs. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela paz nessa casa. Obrigado, Espírito Santo, pelo ambiente nessa casa. Obrigado porque a tua palavra diz que onde há a tua presença, há paz. Onde há a tua presença, há paz. Amado, se não tem paz na sua casa, se não tem paz onde você está, você precisa chamar, clamar pelo Espírito Santo. Você precisa dar liberdade para ele. Você precisa fazer a vontade dele. Porque não adianta, amadas, eu entrar pro meu quarto, ficar 2, 3, 4 horas orando e sair lá fora gritando, tacando prato de menino, copo de menino, xingando, brigando com o marido, gritando com a toalha aqui, o sapato ali, o chinelo ali, sabe? Só eu que faço tudo, só eu que lavo vasilha e começo. Não adianta, amados. Sabe? Eu preciso entrar pro meu quarto, ficar orando, não importa se seja meia hora, 4 horas, 5 horas. Mas quando eu sair, ele precisa me guiar. O Espírito Santo precisa guiar minhas palavras. Ele precisa guiar o meu coração. Ele precisa controlar o meu ser, sabe? Porque senão não adianta. Eu preciso não só viver no secreto, mas é lá fora que ele vai brilhar. Porque a palavra de Deus diz que eu sou luz. E eu não vou ser luz dentro do meu quarto. Sabe, dentro do meu quarto, eu vou ter uma intimidade com ele, mas para quando eu sair, para quando eu for, não importa se seja na minha sala, não importa se seja na África, não importa se seja onde for, no Rio de Janeiro, ou dentro da minha igreja, ele brilha através da minha vida. Que as pessoas sintam a presença dele, não porque eu sou melhor, mas porque eu escolhi obedecer, eu dei a ele liberdade de fluir através da minha vida. Amém, irmãs? Sabe? Quando nós temos comunhão com alguém, é diferente. Sabe? Quando nós pedimos algo e temos comunhão com alguém, é diferente. Eu vou citar um exemplo. Quando eu peço algo para Jesus, peço, Jesus, eu preciso de um carro, eu preciso de comida, eu quero uma viagem. Você está pedindo algo, amém? Mas quando eu peço, Espírito Santo, vem ficar comigo. Espírito Santo, vem ler a Bíblia comigo. Espírito Santo, vem orar comigo. Espírito Santo, vem tomar café comigo. Espírito Santo, vem almoçar comigo. Espírito Santo, vamos no mercado comigo. Vamos fazer uma visita comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, guarda minha mente durante o sono. Sabe? Isso é comunhão. Eu estou convidando ele para fazer parte da minha vida. É diferente pedir algo e convidar para ter comunhão. Sabe? Muitas vezes tem pessoas que vêm na nossa casa, tem pessoas que você convida para jantar e tem outras que não. Não é verdade? Porque você tem uma comunhão. Você tem um relacionamento com essa pessoa. A pessoa convida você, mas ela não me convida. Vou citar um exemplo. Fiquei sabendo que teve um churrasco na casa de uma irmã lá da minha igreja, da Cleidiane. Ela convidou a Ruth, que está aqui com a gente. Porque a Ruth me contou, o Davi me contou. Eu acho que nem eu nem a Laís fomos convidadas. Porque
elas têm uma intimidade, elas têm uma comunhão, elas se falam, elas dão liberdade uma para a outra, entendeu, irmãs? Eu estou dando esse exemplo para você entender, tá? Por isso elas convidam, vem na minha casa, elas confiam uma na outra, sabe? E esse é o relacionamento com o Espírito Santo, ele vai se você confiar, se você convidar, se você abrir as portas, sabe? E nós precisamos fazer isso, amadas. Nós precisamos entender o coração dele. E não somente ficar olhando e falando, eu não tenho porque eu não mereço, eu não tenho porque eu não tenho teologia, eu não tenho porque eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou a Mônica. Não, amados. É para todos nós. Todo aquele que obedecer. Todo aquele que se deixar. Sabe? Nós precisamos entender isso. Romanos 8, 26, 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluias. Em 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13 diz: quando não sabemos o que dizer, ele vem em nosso auxílio. Amados, olha que maravilha. E aqui está outro princípio. O Espírito Santo, ele é o único professor da Bíblia. Sabe por quê, amados? Ele é aquele que esteve em cada livro, em cada escritura ele estava presente. Sabe? O Espírito Santo, ele conhece todas as palavras. Ele conhece todos os caminhos. Ele conhece todos os segredos. Ele é aquele que interpreta tudo aquilo que nós não conseguimos entender. Sabe? É somente ele que nos leva à verdade. Mas muitas pessoas pegam essa palavra e falam, mas é só o Espírito que nos convence de todo o pecado, de todo o mal. Então ele vai vir sobre mim, cair sobre minha vida, vai vir um fogo, um estrondo, alguém vai pôr a mão sobre mim e eu vou ser purificado. Não, amados, nós precisamos buscar dar liberdade para ele. Sabe? Nós precisamos entender a palavra de maneira clara e não interpretar da maneira que nos convém. Não, se é o Espírito Santo que convence, então eu não preciso ouvir palavra, eu não preciso meditar na palavra. Não, amados, não interprete a Bíblia como os fariseus e os pagãos, sabe? Nós precisamos ler a palavra como um todo, não pegar um versículo picado e ficar falando só desse versículo e usar ele, não, sabe? Para nossa própria vontade. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos revelar a verdade através da palavra de Deus, sabe? Quando nós caminhamos com o Espírito Santo, nós começamos a entender que Ele é que nos guia, Ele é que nos livra, sabe? Nós começamos a entender o verdadeiro significado das Escrituras. Acho que na live 3 nós falamos sobre isso, como é ler a palavra de Deus e não entender nenhuma palavra. É Ele que nos revela, sabe? Quando nós quebrantamos o nosso coração. Jesus, Ele era um homem como nós aqui na terra, sabe? Mas a palavra de Deus diz que quando Ele saiu para pregar, sabe? Quando Ele saiu para tocar os enfermos, em Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Falou ao começar seu ministério, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Sabe, amados, nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Como podemos pregar a palavra? Como podemos impor as mãos e curar os enfermos? Como podemos clamar por batismo no Espírito Santo sem a presença do Espírito Santo? Ora namanás. Sabe, amados, sempre quando eu vou ministrar, eu tenho muito temor e tremor. Sabe, eu peço muito ao Espírito Santo para que Ele me guie, para que eu não fale aquilo que não vem do coração dEle.
mas que eu fale somente a verdade que ele revela, que eu fale somente aquilo que ele quer que seja dito. Sabe, amados, que sejam palavras que geram eternidade, não palavras de afronta, mas palavras que trazem confronto através da palavra de Deus. Sabe, porque o confronto da palavra de Deus, ele não é afronta, a afronta vem do diabo. Sabe, a palavra de Deus, ela nos confronta com a mentira e a verdade. Sabe, esse confronto, ele é maravilhoso, sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós, através do confronto, nós entendemos que estamos vivendo uma mentira, que estamos sendo enganadas pelo inimigo, que estamos sendo guiados pela nossa própria vontade, pela nossa carne, sabe? E isso nos leva a uma vida de transformação, de renúncia, de quebrantamento, de arrependimento, e é isso que ele quer. Que nós vivamos uma vida de abundância aqui na terra, que nós aprendemos a viver a eternidade aqui na terra. Sabe, amadas, a palavra de Deus nos diz que nós podemos trazer o céu na terra. Que venha. Nós podemos trazer, sabe, amadas? O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? O que aconteceu na vida dele para que ele suportasse tantas privações, tantas dificuldades, tantas perseguições? O que aconteceu na vida de Pedro, que somente a sombra dele curava os enfermos? Ele era comum como nós, eles eram pessoas difíceis, sabe? Mas quando eles entenderam e disseram: Espírito Santo, guia minha vida, é tudo sobre você. Sabe, eles começaram a caminhar em autoridade. Sabe, quando Jesus ele estava aqui na terra e os discípulos tinham um problema, eles iam até Jesus. Sabe? Eles iam pedir ajuda para o Filho de Deus. E ele os instruía. Eles sentavam, quantas conversas tem? Onde Jesus os instruía, eles diziam: eu não entendi essa parábola. Você pode nos explicar novamente? Jesus explicava novamente toda a palavra que ele tinha pregado. Sabe? Eles queriam saber mais. Mas quando Cristo voltou, quando ele subiu aos céus, ele disse: vocês não ficarão sozinhos, porque o Espírito os guiará, o Espírito os confortará, o Espírito os aconselhará. Sabe? Ele disse, ele é fiel. Mas muitas vezes nós não entendemos essa palavra. Nós não queremos viver essa palavra porque não é fácil. Não é fácil viver uma vida de renúncia. Não é fácil viver uma vida de jejum e de oração. Sabe, amados? Não há lugar melhor do que na presença dele. Não há lugar melhor. Sabe? O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro. Ele não vai entrar no seu quarto se você não convidar. Ele não vai entrar na sua casa se você não convidar. Ele não vai entrar no seu coração se você não convidar. Sabe, amadas? Eu fui batizada pelo Espírito Santo num acampamento que eu fui. Tive experiências sobrenaturais com ele. Mas eu não orei em línguas. E eu tinha muito desejo de orar em línguas. Eu achava que eu só seria crente se eu orasse em línguas. Que isso é uma mentira. Amém? E eu comecei então a buscar dentro do meu quarto. E eu fui batizada nos dons de línguas sozinha, orando dentro do meu quarto. Não precisa ninguém impor as mãos em você. Você não precisa de ir numa conferência em outra cidade. Você não precisa que a Mônica imponha as mãos sobre você, não. Ele tem prazer em vir sobre você. Ele tem prazer quando ele é bem-vindo. Sabe, quando nós abrimos o nosso coração. Sabe, intimidade é algo íntimo. Que nós precisamos cultivar. Sabe, eu tenho aprendido tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele. É da tua vontade? Isso vai agradar o seu coração? Sabe, amados? Eu e a Andréia estávamos no monte,
há uns 2 anos atrás, 3 anos, não sei, porque o tempo tá passando tão... Estava chovendo. Ficou só nós duas lá no monte. Ah, amadas, nós tivemos uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Já tivemos várias, mas essa foi inesquecível. Como ele veio com a autoridade e o poder dele sobre as nossas vidas. Como ele nos encheu. Sabe, mas nós estávamos há meses orando, jejuando, mais, Espírito Santo, nós queremos mais, nós orávamos todo dia, durante 1 ano, nós orávamos das 7 da manhã às 11 da manhã, todos os dias nós orávamos, sabe, nós ajoelhávamos e nós orávamos, nós chorávamos, sabe, pela presença dele, sabe, não é algo que vem de graça não, amados, há um preço, a renúncia. Sabe, nós precisamos entender, o nome dele é Espírito Santo. E ele só habita onde há santidade. Ele só habita onde há santidade. Ah, mas porque eu não sou batizada no Espírito Santo? O que há em você que não é santo? Você precisa pedir para que o Espírito Santo traga, para que o Espírito Santo revele, sabe? Muitas vezes não precisa ser um pecado sexual, não precisa ser uma pornografia, não. Muitas vezes pode ser até um pensamento blasfemo, muitas vezes pode ser uma falta de perdão, um ressentimento, palavras de maldição, sabe, amados? Não tem como você declarar, na mesma fala, na mesma boca, palavras de bênção e de maldição. Sabe? Não tem como eu entrar no meu quarto e declarar ao meu coração: eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu amo a tua presença. E sair ali fora e declarar palavras de maldição na minha casa. Não, ele nos convida a viver uma vida plena. Sabe, Jesus, ele ficou 40 dias no deserto sem comer. Com quem ele estava? O Espírito o guiou. Sabe, amados, nós precisamos entender que ele está conosco todos os momentos. Sabe, ele estava com fome, mas ele não virou ali para o inimigo e falou: sai daqui, e xingou o inimigo. Não, ele tinha palavras de vida, ele tinha palavras de sabedoria. Ele falou através da palavra de Deus. Sabe, quando nós somos guiadas pelo Espírito Santo, podem nos apedrejar, podem nos acusar, podem nos blasfemar, podem nos trair, podem tentar nos matar, mas o Espírito que flui através de nós, ele vai nos guiar. Sabe, as nossas palavras vão ser palavras de vida, que vai trazer transformação, que vai testemunhar o Espírito Santo de Deus. Ah, Pai. Sabe, ele é sensível. A palavra de Deus em nenhum lugar não diz: não entristeçam Deus Pai. Em nenhum lugar não diz: não entristeçam Deus Filho. Sabe, mas ela diz em várias partes da Bíblia: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Sabe, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, este será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Está em Lucas 12:10. Ele é diferente dos 3, sabe? Da divindade, ele é diferente. Ele é eterno. Ele é amável. Ele é sutil. Ele é diferente. Sabe? E Jesus deixou ele para mim e para você. Jesus deixou ele para mim e para você. Eu quero orar neste momento para que o Espírito Santo venha, para que ele aumente a presença dele na nossa vida. Para que ele te batize com a presença dele, com o fogo dele, com os dons espirituais. Sabe, amadas, o maior dom espiritual que o ser humano pode ter é o amor. O maior dom espiritual não é o dom de línguas, que as pessoas podem orar em línguas e serem más, malvadas, mentirosas, podem viver em pecado. Mas o amor não. Ah, o amor não. Ora namanacheira namanas. Nós oramos por dons espirituais, mas nós não oramos por amor. Sabe? Mas o maior testemunho que nós podemos dar é o amor. O Espírito Santo, ele é manifestado através do amor. Se você ora em línguas, se você é batizado no Espírito Santo, mas você não ama, algo está errado, sabe? Porque a palavra de Deus diz
que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Esses são os maiores mandamentos. Ah, mas a Mônica ora em línguas, olha que lindo. Mas ela não ama? Ela não conhece a Deus. Nossa, a Mônica, olha, ela toca e os enfermos são curados. Não ama? Não conhece a Deus. Sabe, quando eu chegar diante do Pai nos céus, Ele não vai dizer, nossa, como você orou bonito em línguas. Nossa, como você tocou nos enfermos e eles foram curados. Não. Ele vai dizer, como você me amou, minha filha. Como você me amou com a sua vida. Ou ao contrário. Sabe, eu posso chegar e dizer, viu, Pai? Como eu fui cheia do Espírito Santo, como eu orei em línguas. Viu como eu preguei a tua palavra? Viu quantas lives eu fiz? Viu, Pai, quanto jejum eu fiz? E ele dizer, mas minha filha, você fez tudo isso. Mas o maior mandamento você não fez, que foi me amar. E amar o próximo. Sabe, amados? A oração mais poderosa que nós podemos fazer é pedir que o Espírito Santo nos batize com o amor dele. Nos batize com o amor dele. Porque é tudo sobre isso. Porque se eu amo, eu sou alegre, eu tenho paz, eu tenho paciência, eu tenho amabilidade, eu tenho bondade, eu sou fiel. Sabe, se eu tenho todo o fruto do Espírito, ele vai reinar sobre a minha vida. Sabe, amados? Nós vamos orar para que o Espírito de amor venha sobre nós. Pai, que você possa nos batizar com este amor. Este amor, Pai, que ama os inimigos e não as pessoas que fazem bem para nós. Este amor, Pai, que ama os enfermos, que ama os perdidos, que ama a viúva, que ama os drogados e as prostitutas. Pai, este amor que ama, Pai, aqueles que falam mal de nós. O amor que ama aqueles, Pai, que nos traíram. O amor que ama aqueles que nos abandonaram. O amor que ama aqueles que nos abusaram. Pai, nos batiza com esse amor. O amor, Pai, que ama aqueles, Pai, que querem o nosso mal. Batiza-nos, ora, namanacheira, namanas, com esse amor. O amor que traz vida. O amor que traz transformação. Nós não queremos somente dons espirituais, mas nós queremos fluir através do dom do amor. Porque o amor cura, o amor liberta, o amor transforma. Tudo é sobre o amor. Porque o amor é que traz transformação. Batiza-nos com o espírito de amor. Batiza-nos com o espírito de amor. Que o nosso coração seja cheio deste amor. O amor que não julga. O amor que não abandona. O amor que não trai. Batiza-nos, ó Pai, com teu espírito de amor. O amor que olha para o próximo com compaixão. Nós queremos caminhar em autoridade. Com este dom de amar. No nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre nós. Ora namanacheira namanas. Espírito de amor, nos conduza. Nos conduza. Ora namanas. Espírito do amor. Que nós possamos ser mães amorosas, esposas amorosas, amigas amorosas. Que nós possamos ser transformadas através do teu Espírito. Que nós não busquemos somente dons que aparecem, mas que nós busquemos o teu amor. O amor que transforma. No nome de Jesus. Amém, irmãs? Que o Espírito do Senhor venha sobre vocês. Um grande abraço, Orlandina querida. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Que você possa entender o coração dele através da palavra de Deus. Você possa crescer nessa intimidade. Que você possa desejar mais a presença dele na sua vida. Que você possa tirar mais tempo com ele. Que você possa entender que é tudo sobre ele, sobre a autoridade dele, sobre o poder dele. No nome de Jesus, que Deus te guarde, te abençoe. E até amanhã, 7 horas da manhã. Amém? Que o Espírito do amor esteja sobre você neste dia. Medite nessa palavra durante o dia. Fale com o Espírito Santo. Tire um momento e fale com ele. Fale com ele, eu quero mais. Quero experimentar esse amor que transforma, esse amor que lança fora todo medo, esse amor que lança fora toda mentira.
sabe? Declara isso na sua vida. Passe o dia hoje declarando isso na sua vida, sabe? Declare o seu coração, eu quero mais, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe até amanhã.